Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse primeiro trimestre do ano de 2024, trimestre que tem por título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Meus amados irmãos, hoje vamos estudar a lição de número 10, a lição que tem por título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Para essa lição, irmãos, o texto áureo está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 26, onde está escrito assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Meus amados irmãos, a verdade prática diz assim: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Meus amados irmãos, a leitura bíblica em classe está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao versículo de número 34. Diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas,
ordená-las-eis quando for ter convosco. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, os objetivos dessa lição são apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, mostrar o propósito da ceia do Senhor e refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. Muito bem, uma grande lição. Queridos irmãos, é importante nós refletirmos em tudo quanto nós fazemos na casa de Deus. É importante eu falar para os irmãos aqui, algo que os irmãos já sabem, que tudo quanto nós fazemos na casa de Deus tem base bíblica. Nós fazemos conforme está na palavra de Deus. E não podemos fugir da palavra de Deus. O limite é a palavra de Deus. Às vezes tem alguns elementos, digamos assim, que não fazem parte, por exemplo, do nosso culto, e algumas pessoas querem inserir, né, o nosso culto, quando eu digo, é o culto bíblico, é o culto em conformidade com a Bíblia Sagrada. Uma vez eu estava num lugar e um pastor famoso, ele disse assim: olha, irmãos, inclusive um deles já de saudosa memória, mas o outro ainda vive. E ele disse assim: olhe, eu estou doando $10.000 para quem me mostrar que a dança é um elemento do culto neotestamentário. Interessante, né, irmãos? E aí criou-se uma polêmica acerca da dança e em seguida foi dado um estudo bíblico acerca de tudo que falava na Bíblia Sagrada em relação à dança. A mesma coisa é o assunto de hoje, a ceia do Senhor. Quando nós começamos a pensar na ceia do Senhor, a refletir o seu significado, o seu real sentido em relação com a palavra, nós vamos observar que a ceia do Senhor, ela traz algumas perspectivas. E para começar, eu vou começar falando acerca dos 3 tempos verbais. Por exemplo, a ceia do Senhor traz uma perspectiva passada. Por quê? Porque nos remete ao perdão dos pecados e à obra salvífica de Jesus Cristo. Assim como traz uma perspectiva passada, também traz uma perspectiva presente. Se no passado lembra a obra salvífica de Jesus Cristo, no presente ela mostra a nossa comunhão com Cristo, ou a comunhão de Cristo com a sua igreja. E também nos traz uma perspectiva futura, porque para o futuro, esperançosamente, somos lembrados da promessa da vinda de Jesus Cristo. Então você observe como a Santa Ceia, ela traz à nossa mente, ela traz ao nosso coração grandes verdades bíblicas que nós não podemos deixar de lembrar no nosso cotidiano. São verdades que não podem morrer do nosso coração. Então, para começar, assim como nós estudamos semana passada sobre o batismo em águas, a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor também é uma ordenança que foi dada por Jesus. Nós acabamos de ler, não é? Em 1 Coríntios, fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Então, ao longo da história, a igreja, ela tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas, não é? Do seu dia a dia. Então, nesse sentido, eu quero lembrar ali as 3 perspectivas que o cristão pode contemplar através da ceia. Ou seja, olhar para o passado e lembrar do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, e daqui a pouco vou retomar esse assunto mais uma vez. Olhar para o presente,
não é, irmãos? E ver sua real condição diante de Deus, não é? E como foi alcançado pela graça de Deus. E terceiro, olhar para o futuro, não é? E manter, quando mantém a sua expectativa e a sua real esperança na segunda vinda de Jesus Cristo. Então a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada. E se levarmos em consideração as perspectivas, por exemplo, que eu acabei de falar, sacrifício de Cristo, né, irmãos, a nossa condição diante de Deus e também a segunda vinda de Jesus, nós vamos observar que a ceia do Senhor é algo para ser celebrado com muita reverência e também com muito júbilo, né, irmãos? E com expectativa, porque afinal a gente nunca sabe quando Jesus vai voltar, não é, irmãos? A gente não sabe, não está na Bíblia Sagrada, não nos foi revelado esse momento maravilhoso, mas nós sabemos que ele acontecerá. Então nós precisamos de memoriais, não é, irmão? Se isso traz a lembrança, se isso traz à nossa mente, ao nosso coração, verdades tão maravilhosas da nossa fé, então nós precisamos de memoriais. Por quê? Porque eles são essenciais para as lembranças, não é? Que eles fazem a nossa mente e o nosso coração serem transportados para um determinado momento e lá reexperimentarmos as mesmas sensações, alegrias e convicções. Você já viu que às vezes tem, por exemplo, o memorial da Segunda Guerra. Quando as pessoas vão visitar, elas lembram da Segunda Guerra, ou o memorial de um personagem folclórico, né? Ou seja qual for o memorial. Então a Santa Ceia também é um momento que nos transporta, irmãos, a situações extremamente importantes para a nossa vida de fé. Você imagina você lembrar que Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Eu não sei você, mas no meu coração ainda ferve uma alegria muito grande quando eu lembro da comunhão, né, entre Cristo e a igreja que eu faço parte, não é, e que nós fazemos parte, quando eu lembro que um dia estaremos na eternidade com Ele. Então Deus sempre preservou os memoriais. Ele sempre fez questão de deixar marcado para a posteridade sua impressão digital, né? Para que o homem nunca esqueça algo importante. E aqui eu posso lembrar aos irmãos, já na introdução da lição, por exemplo, o livro do Deuteronômio, vez por outra eu lembro isso aos irmãos. Deus deu a Moisés o último cântico de Moisés, né? Conforme registra na Bíblia, está registrado na Bíblia Sagrada, lá no livro do Deuteronômio. Aí ele diz: entrega aos levitas, para que quando estiverem na terra prometida, eles lembrem quem colocou eles na terra prometida, não é? Então Deus deu o cântico como um memorial para ser cantado na terra que mana leite e mel. Deus deixou a Santa Ceia, né, irmãos, para deixar marcada ali a sua impressão digital, para que o homem não esqueça de verdades tão importantes. Então hoje eu vou falar um pouco sobre a ceia do Senhor, o ato mais solene da igreja, irmãos. E aí eu quero mostrar para os irmãos, além do que eu já falei, a sua natureza, seu propósito e o seu modo bíblico de celebrar. Então, primeiro, a importância da Santa Ceia no passado, no presente e no futuro. Então, antes de prosseguir com o assunto, eu quero lembrar aos irmãos que quando nós analisamos, por exemplo, o texto do Evangelho segundo Mateus 26, do 26 ao 30, nós podemos compreender ali realmente o que Jesus estava fazendo quando ele deu início à maior celebração, digamos, da sua santa igreja. Né, irmãos? Além de celebrar a Páscoa, Jesus instituiu uma ordenança completamente nova, que é a ceia do Senhor. Ele serviria como um conjunto de símbolos
que relembrassem aos discípulos o corpo e sangue dados por eles para seu livramento até que Jesus retornasse. Ou seja, aquilo para manter na mente, né, irmãos? Então seria também um sinal da nova aliança que ele estava inaugurando com o seu sangue, tá certo? Então a ceia do Senhor, em sua celebração, pode ser caracterizadas por 3 momentos: passado, presente e futuro. Você imagina essa questão do memorial. É assim, ó. Sejam sinceros comigo e vamos analisar a igreja no sentido geral. A igreja que eu faço parte, a igreja que os irmãos fazem parte. E vamos pensar, irmãos, que é verdade. Se Jesus não tivesse instituído a Santa Ceia, a gente faria de tudo na igreja, menos celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Para não ser tão radical, eu então reformulo o meu discurso e digo assim: quem sabe um dia celebraríamos, né, a morte e a ressurreição de Cristo. Quem sabe um dia a gente lembraria, não é, de que Jesus se entregou o corpo, o seu sangue verteu na cruz do Calvário. Então Jesus deixou a Santa Ceia para que momentos como esse tão importantes não saíssem da nossa memória. Se não, acreditem, corria o risco de sair, tá certo? Então, primeiro, irmãos, qual é a importância da ceia no passado? Então, novamente, eu vou lembrar aos irmãos que é um memorial da morte de Cristo no passado. E a morte de Cristo foi para redimir os crentes do pecado e da condenação. Não foi por qualquer motivo. Através da sua morte, não é? Através da morte de Jesus, nós podemos obter a remissão das nossas falhas, não é? E é também um memorial do grego, não é? Anamnesis, me perdoe, pelos benefícios provenientes do sacrifício de Jesus Cristo, lembrando-nos da morte de Cristo no Calvário para nos remir da condenação. Então, a Páscoa levou a nação de Israel a lembrar-se da sua redenção da servidão no Egito, conforme Êxodo capítulo 12. A celebração da Santa Ceia, as nossas mentes se voltam, não é? Na celebração da ceia, as nossas mentes se voltam para o Calvário, não é, irmãos? Glória a Deus por isso. E como referência está lá, Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 22, versículo de número 19. Também no presente, não é? Então a Santa Ceia expressa a nossa comunhão, do grego koinonia, não é? A nossa comunhão com Cristo e de nossa participação nos benefícios oriundos da sua morte sacrificial, e ao mesmo tempo expressa a nossa comunhão com os demais membros da igreja, não é? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vá guardando isso daí. A nossa comunhão com Cristo no presente, no passado o sacrifício de Cristo, no presente a nossa comunhão com Ele, não é? E também com os nossos irmãos, com os demais membros do corpo de Cristo. Então a ceia do Senhor lembra que devemos esperar a volta de Cristo, não é? Então realizaremos essa Santa Ceia conforme 1 Coríntios 11, 26, até que Ele volte. Então a Páscoa ela apontava para o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. A Santa Ceia ela anuncia essa obra, não é, momentosa. Aleluia, ela anuncia que essa obra foi realizada, não é? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E também o futuro, não é, irmãos? É um antegozo do reino futuro de Deus e do banquete messiânico escatológico, não é? Não, quando então todos os crentes estarão presentes com o Senhor. Pois é, irmãos, a Santa Ceia é um ato que antevê a volta iminente de Cristo para levar a sua igreja, e também uma antecipação da alegria que teremos em participarmos com Cristo na ceia
das bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Cada celebração da ceia do Senhor, irmãos, traz consigo um sentimento de alegria com antecipação profética do banquete que virá, não é? Que nós iremos participar na glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Então, segundo a nossa lição, ela destaca ali a tradição romana. Irmãos, vocês acreditam que na época que foi escrito o Evangelho segundo escreveu João Marcos, uma das acusações, por exemplo, na época do imperador Nero, contra os crentes, era que os crentes eram canibais. E eles diziam, acredite, vamos prender os crentes porque eles são canibais. E eles são canibais porque eles comem o corpo de Cristo. Vocês acreditam nisso? Porque pela tradição romana, tá certo? Ela compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da Santa Ceia, não é? Isso é o meu corpo, esse cálice é meu sangue. Então, segundo o entendimento do cerimonial romano, os elementos da ceia realmente se convertiam no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino ele é chamado de transubstanciação, não é? E existem pelo menos dois problemas nesse tipo de interpretação. Além da questão histórica dos crentes serem acusados de ser canibal, você observa que existe um problema de natureza lógica. Porque quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente, portanto, não poderia estar fisicamente no pão, e muito menos no cálice, né, irmão? Já que fisicamente ele se encontrava ali. Como é que ele dizia, esse é meu corpo? Ele ia arrancar um pedaço do corpo e dar? Não, ele partiu o pão, não é, irmãos? Então, por outro lado, também o segundo problema é entender essas palavras de forma literal e não como metafórica. Então cria problemas de natureza exegética. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando Jesus, e é o exemplo da lição, quando Jesus diz, por exemplo, que ele é a porta, evidentemente ele não está se referindo a uma porta literal. Já pensou toda a porta da igreja é Jesus? Não. Ele está falando que por meio dele se chegaria a algum lugar. Ou seja, é uma metáfora, é uma figura de linguagem, é uma maneira de falar, não é, irmãos? Então a tradição romana cai por terra. Eu vou lembrar aqui que uma vez, mas pastor, não precisa dizer isso pra gente, precisa. Olha, uma vez, um lugar onde que eu fui dirigir uma igreja, eu vou dizer isso porque eu já pedi permissão à irmã para falar isso e ela disse que eu podia falar em qualquer lugar. A irmã que me ajudava limpando a igreja, ela uma vez me perguntou, pastor, o que eu faço com o pão que sobra da ceia? Aí eu disse assim, irmã, leve para casa. A senhora gosta de café? Ela disse, gosto. Eu disse, leve para casa, corte assim umas fatiazinhas e passe manteiga e faça um cafezinho e asse aquilo ali e coma o pãozinho com café que fica com as bolachinhas muito gostosas. Aí ela, meu Deus, que blasfêmia! E eu disse, por que, irmão, é blasfêmia? Comer o corpo de Cristo? Eu disse, meu Deus do céu! E é o corpo de Cristo? Ela disse, eu disse, o que a senhora faz? Ela disse, todo mês eu cavo um buraco e enterro. Eu disse, meu Deus, Jesus já ressuscitou e a senhora sepulta o corpo dele novamente? Ela disse assim, pois é, pastor, é estranho isso, né? Eu disse, eu fui explicar para ela. Eu disse, olha, o pão não se transforma no corpo de Cristo, literalmente, tá certo? E aí eu dei a explicação que eu vou dar para os irmãos mais à frente. Mas eu dei esse exemplo para os irmãos verem que isso aí é uma coisa de Roma, a tradição romana. Mas há uma interpretação bíblica que eu já vou falar para os irmãos. Antes, porém, eu quero falar da época da Reforma Protestante. Porque
A tradição luterana, ela diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, no caso o pão e o vinho, eles se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico está presente no pão da ceia. E aí esse entendimento, ele é denominado de consubstanciação, não é? Então, como a gente observa ali, não é, irmãos? Ainda não tinha tido naquela época, digamos, uma evolução bíblica acerca do conceito genuíno da Santa Ceia. Agora, trazendo para os dias atuais, e aí eu vou falar já do nosso credo assembleano, então nós cremos, irmãos, que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está fisicamente neles, não é? Então nós cremos, segundo a Bíblia, que o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. É um símbolo. Lembre-se que Jesus instituiu um memorial, tá certo? Jesus instituiu um memorial. Ele diz: façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Ou seja, um memorial, é para lembrar de Cristo. Como eu já disse, lembrar do passado que foi o seu sacrifício vicário, do presente, da comunhão com Cristo e com a igreja, e do futuro, da segunda volta de Jesus, uma vez que ele diz: façam isso, não é? Até que eu volte, não é? Até que ele venha. Então, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia, tá certo? Então essa é uma posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos, irmãos, o aspecto memorial na celebração da Santa Ceia. Então a ceia é para quem está em comunhão, e não para dar comunhão, tá certo? Já você observa que da multidão Jesus chamou seus discípulos para celebrar a Santa Ceia com ele. Então, esse entendimento, se a gente for analisar versículo a versículo dos textos que falam da Santa Ceia, você vai ver que é o que melhor se adequa, ou o que melhor segue, se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Tá certo? Guarde isso na sua memória. E qual é o propósito da ceia do Senhor? Primeiro, celebrar a expiação de Cristo, né? Então, quando escreve sobre a Santa Ceia, o apóstolo Paulo, ele destacou o propósito da celebração. Ele disse: anunciar a morte do Senhor. Então, a morte do Senhor até que ele venha, não é? Então, nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário, não é? Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Então, por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. Então, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é nossa vitória. Então, o primeiro propósito, irmãos, é celebrar a expiação de Cristo. Também proclamar a segunda vinda de Cristo. A Santa Ceia proclama a segunda vinda de Cristo. Então existe um sentido escatológico na ceia do Senhor, não é? Quando a bendita esperança da volta de Cristo é perdida, a igreja fica secularizada. Então a igreja celebra Jesus até que ele venha. Então, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Cristo, mas também no futuro, esperando ansiosamente, né, irmãos, a segunda vinda de Cristo. Então, quando contempla o retorno de Cristo, a igreja lembra que ela é peregrina nessa terra e que a sua pátria não é aqui. Há poucos dias eu ouvi um irmão dizendo que aqui nessa terra nós somos os genuínos sem terra, não é? Porque nós vamos morar no céu. Eu digo, mas o povo inventa cada uma, né? Mas talvez numa contextualização assim, bíblica,
isso aí faça até sentido, né, irmãos? Isso aí faz até sentido. Vou desprezar o que o irmão falou. Também propósito da Santa Ceia, celebrar a comunhão cristã. Então, uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever aos Coríntios, na primeira carta, estava relacionada à questão das divisões entre os irmãos naquela igreja. Era um problema recorrente. Se você ler 1 Coríntios, vai ver que era uma coisa terrível. E estava também presente na celebração da ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo reprova isso claramente. Ele diz: quem tem fome, come em casa. Não é, irmão? Você não tem casa para comer, para beber. O que acontece é que quando a igreja se reunia para celebrar a Santa Ceia, naquela época, acontecia na minha época, eu não sei se na época dos irmãos também, tinha a famosa festa americana, onde cada um levava um prato. Então, as pessoas levavam cada um prato, e os mais abastados, digamos assim, eles faziam a ceia entre eles ali e desprezavam os menos abastados, que tinham menos condições. Então, que era a festa das famílias, né? A festa das famílias, a famosa festa das famílias. E o apóstolo Paulo reprovou isso, porque o clima deveria ser um clima de fraternidade, né? E também um clima de comunhão. Então, nesse contexto de os mais favorecidos desprezarem os menos favorecidos, então o que nós tínhamos ali era um clima completamente isento de fraternidade e de comunhão. Então, nesse sentido, alguns não esperavam uns pelos outros, eles celebravam a ceia entre eles, juntos, não é? Então, quando há divisão, ou espírito mal de divisão, litígios, por exemplo, né, intrigas entre os crentes, então a celebração da ceia do Senhor, ela perde completamente o sentido. Por quê, irmãos? Inclusive tem alguns lugares, na minha igreja eu gosto de fazer isso também, eu gosto de entregar nem todo mundo celebra da mesma maneira, não é? Mas tem alguns detalhezinhos, por exemplo, de todo mundo receber os elementos da ceia e todos participarem de uma só vez. Inclusive o apóstolo Paulo, no texto aos Coríntios, ele diz: quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Aí é quando ele diz: mas quem tem fome, come em casa, não é? Então, algumas pessoas gostam de entregar os elementos e pedir que os irmãos esperem uns pelos outros e todos comam juntos, não é? Como aí para colocar em prática a simbologia do ensino da fraternidade e da igualdade, tá certo? E da comunhão entre os irmãos durante a Santa Ceia. Queridos, nós também podemos falar da Santa Ceia como uma questão da mordomia da igreja, né? No seguinte sentido: o crente que é comprometido com a palavra de Deus, e aí entra em jogo a palavra, ele sabe que deve participar da ceia do Senhor, não é, irmãos? Pois é uma ordenança bíblica, traz à memória a morte do Senhor, né? Confessando que pelo sangue de Jesus temos perdão, não é? Tendo comunhão com Cristo e com os crentes, oferecendo gratidão e adoração, não é? E para anunciar a volta do Senhor, tá certo? Então nós temos aí a ceia do Senhor, né? E aí eu posso destacar para os irmãos algumas questões aí acerca da mordomia, né? E aí temos alguns pontos aí sobre a importância dessa grande celebração. Já vimos os propósitos. Agora, em relação à mordomia, nós vamos observar que a ceia é um memorial, né? Eu já falei para os irmãos, já adiantei, que em lugar algum das escrituras menciona o pão e o vinho se tornando literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Jesus deixa claro que aquilo ali é um ato simbólico, quando ele diz: fazei em memória de mim. Então a ceia é um momento de recordação do que ele fez por nós, não é, irmãos? Ao morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. Pastor, o senhor já repetiu isso várias vezes. Eu vou repetir um pouquinho mais, tá certo? Talvez eu fale ainda até o final da lição, para a gente fixar isso bem na mente. Isso aí é uma técnica de ensino
para os irmãos aprenderem bem. Também, a ceia é um ritual de aliança. Então, para os judeus, pão e vinho faziam parte de um ritual de aliança de sangue. Então, ao contrair uma aliança deste nível, duas partes estavam declarando que misturavam suas vidas e tudo o que era de um passado a ser do outro e vice-versa. Então, por isso, Jesus declarou na ceia que o cálice era o cálice do seu sangue, tá certo? E fazendo um ritual de aliança. Veja que coisa maravilhosa, era um ritual de aliança, um comprometimento, né, irmãos? Um envolvimento de vidas. Era uma coisa maravilhosa que estava acontecendo ali. Também o ritual de comunhão. Então, no tempo apostólico, na época dos apóstolos, as ceias eram também chamadas de ágape, ou festa do amor. Eu falei festa da família, mas na verdade é a festa do amor. Alguns traduzem como festa de família, mas a festa do amor, não é? O que reflete parte de seu propósito. Então, as ênfases na expressão corpo que encontramos no ensino bíblico da ceia reflete essa visão de unidade e comunhão. A mesa é um lugar de comunhão em praticamente todas as culturas e épocas, não é? E a mesa do Senhor não deixa de ser também um lugar de comunhão. Tem essa característica marcante que nós temos que guardar, que levar em consideração. E também a ceia como um ritual de consequências espirituais, não é, irmãos? Então, participar da mesa do Senhor tem consequências espirituais, não é? Ou o cristão é abençoado, ou é alvo do juízo. Então, a ceia do Senhor será sempre um momento de bênção, não é? Ou de maldição para os que dela participam. Então, a ceia traz bênçãos espirituais sobre aqueles que dela participam. Então, a Bíblia ela não usa frequentemente essa palavra, mas mostra que um castigo pode vir, não é, como juízo para quem desonra. Ora, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos, inclusive, que já dormem, não é? Então, é preciso destacar que a obra redentora de Cristo também nos proporciona cura física. E na ceia do Senhor é um momento que podemos provar a bênção da saúde e da cura. Algumas pessoas questionam, por exemplo, sobre para participar da ceia precisa ser membro da igreja. Irmãos, até aqui nós já entendemos a seriedade dessa celebração. Eu não estou falando de um momento de comedeira. Você observa que uma preocupação de Jesus na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, particularmente, era que nós entendêssemos a nossa fé. Quer dizer que se cair um animal de vocês no poço, vocês não vão resgatar porque é sábado, não é? Ou seja, Jesus ele trabalhava com entendimento. Se no seu coração você almeja, se você almeja uma mulher que não é a sua, no seu coração você já cometeu adultério. Ou seja, Jesus ele chama a nossa atenção para a mente, né? Como vamos alimentar essa multidão? Aí um dos discípulos responde para Jesus: nem 200 de pão seria suficiente para que cada um comesse um pouco. Aí entre a pergunta de Jesus e a resposta do discípulo, tem um versículo que diz assim: mas Jesus pergunta isso para o experimentar, porque ele já sabia o que haveria de fazer. Você observa, Jesus ele chama atenção, e a Bíblia Sagrada é muito clara para a questão do entendimento e fazermos as coisas com entendimento. Aprendemos semana passada que o batismo em águas é um momento de confissão pública da fé que nós contraímos, não é? Da fé em Cristo Jesus. Aprendemos semana passada que é praticamente impossível que um cristão que nasceu de novo, entendeu acerca da sua conversão, não deseje tornar isso público por meio do batismo. Ele deseja o batismo, ele almeja o batismo, não é, irmãos? Porque é algo do raciocínio. E cá para nós, quem já foi batizado sabe que após o batismo
se você vai de forma consciente e lembrando da Bíblia Sagrada, depois que você é batizado, é como se você ficasse mais leve. Não é como se você, sei lá, não sei nem explicar, é como se a sua consciência ficasse mais aberta, mais assim, mais, digamos, mais descarregada, não sei, não é bom usar esse termo, mas seria algo desse tipo. A ceia do Senhor, ela deve ser celebrada por aqueles que assumiram publicamente o seu compromisso com Jesus. Aqueles que reconhecem o seu sacrifício do passado, as suas bênçãos e a comunhão com Cristo no presente, e que almejam, né, irmãos, a sua vinda. Né? Você vê que o apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, ela é um curso bíblico de discipulado que o apóstolo Paulo dá aos crentes de Corinto. Por exemplo, quando ele fala dos dons espirituais, ele diz assim: acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Né, irmãos? Ou seja, ignorante é aquela pessoa que não tem autoridade sobre determinado assunto. É aquela pessoa que faz sem saber o que está fazendo. Então o apóstolo Paulo, quando ele fala da ceia, quando ele aborda a ceia em 1 Coríntios 11, ele também chama a atenção das pessoas não saberem a consequência delas participarem da ceia de qualquer maneira, delas não entenderem o significado da ceia. Aí ele diz, olha, comam, né? Façam isso todas as vezes que vocês comerem, que vocês beberem. E ele vai explicando o real significado da ceia. E até aqui ele cita a questão das consequências espirituais. Então, por isso que a Santa Ceia, ela aquelas pessoas que já foram batizadas em águas, é quem devem participar. Por essa questão, porque eles já entenderam o real significado da Santa Ceia. E eles não comem e bebem para condenação. Eu, inclusive, evito usar essa questão de comer. Tem pessoas que dizem assim, eu sempre ensino a minha igreja, irmão, vou tomar a ceia amanhã mesmo. Aí eu digo, rapaz, não diga isso. No dia que você vai tomar a ceia, você toma Coca-Cola, toma água, não é? A ceia não se toma, a ceia se participa. Não é, irmãos? A ceia é participar da mesa do Senhor. Não é simplesmente comer um pedaço de pão ou tomar. Né? Amanhã eu tomo a ceia mesmo. Não faça isso. É por sinal que você não entende o significado da Santa Ceia. Não é? Então, isso aqui é importante. Tem consequências espirituais. Não é, irmãos? Que a gente deve levar muito a sério. Então, e como é o modo de celebração da ceia? Então, o que é participar indignamente? Então, dentro do que eu estou explicando para os irmãos, o apóstolo Paulo, ele adverte sobre o que come e bebe indignamente. Então, o termo português indignamente, ele vem do advérbio grego anaxios, não é? Então, o que é um advérbio? O advérbio é algo que é um termo, um elemento da língua portuguesa que indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto o adjetivo ele mostra o estado. Por exemplo, o advérbio indignamente, ele modifica o sentido do verbo comer, ou seja, ele dá um sentido ao verbo comer. Comer a gente sabe o que é comer, não é? Mas ele diz assim, comer, e aí se acrescenta o advérbio, indignamente. Né? E aí isso está relacionado ao modo ou à maneira como os crentes de Corinto estavam participando da ceia do Senhor, que era uma maneira desordenada, tá certo? Desordenada, pelo fato de não esperarem uns pelos outros. Ou seja, de maneira indisciplinada. Não é? Quando comiam mais do que os outros e de maneira irreverente. Tá certo? Quando eles se embriagavam. Então você observa aqui que é a questão da indignidade, indignamente. Não é? Comiam, mas era de forma indigna. Não é? Ou seja, fugia com o sentido original da palavra comer. Algo estava errado. Não é? Alguma coisa estava errada que precisava ser consertada.
Então, quando ele fala de forma reverente, quando a gente diz que a Santa Ceia deve ser feita de uma forma reverente, então nós não estamos usando um advérbio que indica o modo e a maneira. Então, se no lugar do advérbio o apóstolo Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da Santa Ceia pelo fato de ninguém ser digno, não é? Então, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia porque somos dignos, participamos pela graça de Deus. Contudo, irmãos, ninguém seja tentado a pensar que, pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado, porque isso também vai ferir o que eu já falei acerca da Santa Ceia. O sacrifício vicário de Cristo foi para que os pecados fossem vencidos. Então, como que alguém pode viver, ter os pecados vencidos na sua vida, se deixam dominar por ele, não é? Inclusive participando da Santa Ceia em pecado. Então, se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa da ceia com pecados não confessados? Então, o pecado não confessado, ele atrai o juízo divino. É por isso que no ato da celebração da Santa Ceia, nós não podemos perder o costume, né, irmãos, de perguntar a alguém entre nós que cometeu um pecado, que feriu o corpo, né, irmãos? Geralmente aqueles pecados, todo pecado fere o corpo, mas tem aquele pecado que escandaliza publicamente e que deseja se reconciliar, não é? Então, hoje, esse é um momento que não pode faltar na Santa Ceia. Também não é um momento constrangedor, não é? Você está em pecado, tá? Vem aqui, pague 10 flexões para poder participar da ceia. Não é isso. É um momento de vamos orar, pedir a Jesus o perdão sobre a vida da pessoa. É uma oportunidade, como a gente estudou aqui sobre disciplina 2 semanas atrás, de atrair, de trazer de volta a pessoa em comunhão com Cristo. E aí ele poder participar da Santa Ceia e dizer: eu espero realmente a volta de Jesus, porque quando ele voltar eu vou morar no céu. Né, irmãos? Essa é uma coisa muito bonita. E também é uma celebração festiva. Isso aqui também é muito importante, irmãos, muito importante. A ceia do Senhor, preste atenção a essa frase e você nunca mais esqueça dela. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus, e não seu funeral. Né, irmão? A ceia do Senhor não é o funeral, é a morte e ressurreição de Cristo, é a nossa Páscoa. Né, irmãos? A Santa Ceia é a Páscoa do crente, é o memorial de Cristo. Então a ceia celebra o Cristo que morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. E se isso é verdade, esse deve ser um momento de celebração reverente, ou seja, vamos celebrar com reverência, mas com alegria, né, irmãos? Santa Ceia é uma festa também, e a principal festa da igreja. Então o nosso Redentor vive, por isso nós devemos demonstrar o quê? Alegria na celebração da Santa Ceia. Então, nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência, mas também um ambiente de alegria abundante. Tá certo? Isso aqui é muito importante. Também é importante nós conhecermos um pouco sobre os símbolos da Santa Ceia, simbologia da Santa Ceia, os 2 símbolos, que é o pão e o vinho. Então, o Senhor instituiu uma nova e muito mais significativa ceia. Naquela noite, né, irmãos, da última ceia, terminou a dispensação judaica e a graça vigorou. Então, as palavras de Jesus em Lucas 22:16, elas indicam que não haverá mais Páscoa no calendário de Deus. A Páscoa comemorava o êxodo de Israel do Egito, né, vários séculos antes. Mas Jesus realizaria um êxodo ainda maior na cruz. Por isso que eu falei que a ceia é a Páscoa do crente.
tá certo? É porque não é mais aquela celebração antiga. Agora Jesus instituiu. Jesus é a nossa Páscoa, conforme a própria Bíblia nos ensina. Então vemos Jesus utilizando símbolos antigos, não é? E dando-lhes um novo significado. Então essa linguagem ela nos ensina muito quando nós vamos analisar os elementos da Santa Ceia. Primeiro o pão. E aí vamos ver o significado do pão. Preste atenção para você não esquecer o significado do pão. Então, o pão simboliza o corpo de Cristo, tá certo? O corpo de Jesus. Ele, lembrando aos irmãos que não é o corpo de Jesus, simboliza o corpo de Jesus, representando o quê? O sacrifício de Cristo por nós. E aí nós temos 6 verdades que nós extraímos disso aí, né? Primeiro, a encarnação de Cristo, quando ele diz isto é o meu corpo. Segundo, a sua devoção e seu sofrimento, quando ele fala que é partido, né, irmãos? De sua substituição, quando ele diz por vós. Seu convite, quando ele diz tomai e comei. Sua finalidade, quando ele diz fazer isto em memória de mim. E da sua gloriosa esperança, quando diz até que ele venha. Então, o grão de trigo do qual vem o pão, primeiro cai na terra e morre. Isso aconteceu com o Senhor Jesus. Então, comer o pão simboliza a participação nos benefícios trazidos pela morte de Cristo, né? Então, o trigo ele é cortado, trilhado, moído, assim como foi o nosso Senhor, não é, irmãos? Ele foi batido, açoitado, não é, coroado com espinhos e morto, não é? Mas ao terceiro dia, para a glória de Deus, ele ressuscitou. Então esse é o significado do pão. Também, o significado do vinho, tá certo? O vinho, não é, que era diluído em água e, portanto, ele não tinha um efeito embriagante, não é? Ou inebriante, digamos assim. Ele simboliza o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Lembrando aos irmãos, simboliza, não é o sangue, simboliza o sangue. Então a nova aliança instituída por Cristo é um pacto de sangue, tá certo? O vinho lembra da sua vida oferecida por nós. Lembra da nova aliança no sangue de Jesus. Também nos lembra de que maneira recebemos esta nova vida. O sangue de Jesus é o preço da nossa redenção, é a base do perdão, é a nossa justificação, é a nossa paz e a nossa purificação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, para terminar, eu quero falar sobre as bênçãos, né, irmãos? E a segurança para aqueles que celebram a ceia do Senhor. Então, quando a refeição pascal estava terminando, Jesus instituiu a ordenança que a igreja chama de Santa Ceia ou Ceia do Senhor. Então, nós podemos assegurar, nesse sentido, que a Santa Ceia nos proporciona algumas coisas. Por exemplo, a nossa genuína comunhão por Cristo, não é? Então, quando participamos da ceia, estamos anunciando a nossa comunhão com Cristo. Afinal, participar da ceia, irmãos, não demonstramos e provamos essa comunhão. Só estamos ali porque estamos em comunhão e temos o desejo de continuar em comunhão com Cristo. Então, ao celebrarmos, participamos da alegria, da vida, dos sofrimentos, não é? E da glória de Jesus Cristo. Segundo, a nossa participação nos benefícios provindos do sacrifício de Jesus Cristo. Então, na participação do corpo e do sangue de Cristo, nós demonstramos, tanto internamente como externamente, que seriamente temos aceitado o sacrifício de Cristo, não é? E que pela fé, assim fazendo, estamos compartilhando de todos os benefícios oriundos daquele santo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E também, queridos, a nossa comunhão com os demais membros.
Então, primeiro é preciso termos comunhão com Cristo, que é a cabeça do corpo, que nós fazemos parte, que é a igreja, mas também se faz necessário ter comunhão com os demais membros da igreja e compartilhando dos mesmos benefícios eternos. Lembre-se de um detalhe interessante, eu sempre falo isso quando estou ensinando a igreja sobre corpo. Eu digo, nós somos parte do corpo, membros do corpo. E aí você lembre sempre que o membro fora do corpo, ele não sobrevive. Mas também, se o membro estiver dentro do corpo e não estiver ligado com o corpo, ele também não sobrevive. Tá certo? Ele só sobrevive se ele estiver no corpo, ligado com o corpo. Né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, ó, que lição excelente, não é? Que lição, eu digo até aos irmãos, emocionante. E aí, sobre diferentes perspectivas, nós vimos alguns aspectos que revelam o sentido real e o propósito real da Santa Ceia ou da Ceia do Senhor. Aí nós ouvimos que não é um sacramento, não é, irmãos, que de forma mágica concede graça aos que participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem, né? Isso aqui é muito interessante. Nós precisamos aceitar Jesus, ter compromisso com Ele, né, irmãos? Então, o direito de celebrar a ceia é resultado da graça que foi concedida a cada crente. Então, é importante ter esse discernimento quando se participa da ceia. Não se participa de qualquer maneira, né, irmãos? Trata de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Então, como é glorioso! E aí eu quero lembrar os irmãos, compartilhar com os irmãos esse final. E de forma especial, né? Como é glorioso participar com alegria de tanta comunhão com Cristo e com sua igreja, não é? Precisamos levar muito a sério esse preceito, valorizar cada dia a Santa Ceia em nossas congregações, estar presente, né, irmãos? E diferente dos crentes de Corinto que não entenderam a importância, não é, do outro na ceia, sentir a ausência, incentivar os nossos irmãos a estarem juntos, né? E lembrar os irmãos que só existe verdadeira comunhão quando estamos juntos, celebramos o dia que o Senhor nos fez a sua santa família. Glória a Deus, que bênção, não é, irmãos? Que coisa maravilhosa, não é, essa lição, que coisa maravilhosa essa lição, que bênção de Deus. Amados irmãos, lembrem-se, façam propósito com Deus. Eu ensino a minha igreja e eu digo, irmãos, façam propósito. O propósito de participar de todas as santas ceias do ano. Mas, pastor, agora nós já vamos para a Santa Ceia de março, ou alguns já celebraram. Irmãos, então comece de agora. Se você não tinha feito esse propósito ainda, faça um propósito santo com Deus. Eu vou participar de todas as santas ceias em nome de Jesus, porque eu reconheço a importância da Santa Ceia para a minha vida espiritual, né, irmãos? Para a minha comunhão com Cristo e com a sua santa igreja, que Ele vem arrebatar para estar com Ele na eternidade. Muitas outras coisas eu poderia falar da Santa Ceia. Que Deus nos abençoe, que possamos entender o real significado e celebrar com alegria. Convide outros alunos, irmãos, convidem. Digo, a lição domingo é uma lição tão maravilhosa. A gente vai se emocionar, meu irmão, lembrando da Santa Ceia, não é? Tem pessoas que celebram a Santa Ceia de qualquer maneira. Fazem um culto de qualquer maneira, no final fica em pé, recebe o pão e o suco de uva, pronto, todo mundo ceou agora. Não, Santa Ceia é um memorial, não é, irmãos? Ela deve ser celebrada, não é? Fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Então é um memorial, do início ao fim do culto, nós temos que celebrar Cristo com muita reverência e ao mesmo tempo com muita alegria no coração. Deus abençoe, queridos. Forte abraço a todos. Tenham todos uma excelente aula
e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 11. Deus abençoe, queridos. Um forte abraço a todos mais uma vez.